Desde que nasceu, Hannah Kritzek enfrentou o abandono. Na verdade, quando nasceu, ela não tinha esse nome ainda. A história de sua vida, que você vai conhecer hoje, já se inicia de uma forma muito triste. Ela foi rejeitada por todos, pois nasceu com nanismo, e ninguém queria saber daquela criança. No entanto, o nanismo dela é um pouco diferente do tradicional que conhecemos. Ele é chamado de nanismo primordial, uma condição de nanismo que afeta somente cerca de 100 pessoas em todo o mundo. Essa doença não só afeta os membros do corpo, mas toda a aparência, até mesmo a face. Assim que veio ao mundo, a mãe dela logo fez questão de entregá-la para adoção, não quis nem saber de criá-la. Depois de ter sido entregue à adoção, ela ficou lá por 1, 2, 3, vários meses, vendo outras crianças sendo adotadas e ninguém queria saber dela. Era sempre com olhares de rejeição que se dirigiam para a pequena garotinha. Mas a vida de Hannah mudou completamente quando chegou um casal ao orfanato, Larry e Jackie. Eles ficaram simplesmente apaixonados por aquela menina de aparência tão frágil e que somente à primeira vista perceberam que necessitava de muito mais atenção do que as outras crianças. Foi exatamente naquele momento que o casal decidiu adotá-la. A partir desse dia, a garotinha viu sua vida mudar radicalmente, porque ela foi adotada por uma família que sempre lhe deu muito carinho, tanto por parte dos pais como também dos irmãos. Em um dia só, literalmente, ela ganhou uma família completa. Além dos pais que já falamos, Hannah ganhou Kelly, a irmã mais velha, e 2 irmãos, Matt e Mark. Como ela era uma criança que tinha necessidades especiais, a vida da família também mudou muito e tiveram que aprender como cuidar daquela menina tão carinhosa. Mas isto não foi nenhum problema para eles, afinal eles realmente amavam a pequena Hannah. Tudo parecia um sonho se comparado a alguns dias atrás, quando estava abandonada no local de adoção de crianças. Porém, logo, os novos pais de Hannah receberam uma notícia que os afetou de uma maneira muito forte e deixou toda a família muito triste. Após Jack e Larry adotarem a menina, eles ouviram de médicos que, infelizmente, por causa de sua doença tão rara, ela não viveria mais que 1 ano. Essa previsão deixou toda a família muito triste, pois apesar de problemas de saúde que a garota tinha, eles realmente a amavam muito. No entanto, isso não aconteceu como os médicos previam, muito pelo contrário. Apesar de sua doença, ela foi progredindo lentamente e crescendo, pelo menos em seu raciocínio. Com o passar do tempo, a vida de Hannah se tornou mais difícil. Afinal, não era complicado para ela ver que seu corpo era diferente do das outras crianças. Ver que seu corpo não crescia como o de seus irmãos a ajudou a entender essa diferença. Como somente 100 pessoas nascem com o nanismo primordial, Hannah sabia e aceitou que ela era especial. Como ela mesma diz, sua mãe e seu pai garantiram para que ela tivesse uma infância normal. Eles chegaram até mesmo a remodelar a casa para acomodar a altura de Hannah, mas não havia nada que seus pais pudessem fazer para prepará-la totalmente para o que estava por vir. Ela não estava pronta para outro desafio gigantesco, o ensino médio. Nem mesmo a infância mais perfeita prepararia Hannah para o que estava prestes a acontecer na escola. Como todos sabem, as crianças podem ser cruéis e a escola não foi diferente para Hannah. Na verdade, foi pior. Além dos aneurismas e doenças do coração que a garotinha já sofria, ela teve que também lidar com um constante e pesado bullying no colégio. Como muitas crianças, Hannah foi intimidada por ser diferente. As crianças costumavam fazer piadas sobre sua altura e como ela parecia uma boneca. As crianças apontavam para ela, rindo e fazendo comentários, no mínimo maldosos. Todas aquelas coisas que aconteciam em sala de aula machucavam Hannah mais do que qualquer outra coisa que ela já tinha passado. Sendo mais específico sobre o tipo de coisa que a menina passava na escola, devido à sua altura, as outras crianças diziam que ela parecia ter somente 5 anos, sendo que na verdade ela já tinha 19. No entanto, aquelas crianças que a intimidaram viriam a se arrepender de suas ações depois de ver como Hannah se tornaria bem-sucedida. A menina pequena e sonhadora pegou toda aquela negatividade e transformou em motivação para ser o melhor que poderia ser, mesmo que isso significasse falhar às vezes. Em sua vida diária, não havia nada que Hannah não gostasse de fazer. Ela sempre foi uma empreendedora natural e colocava seu coração em tudo o que fazia.
embora ela não gostasse muito da escola e do dever de casa, assim como muitas outras crianças. Apesar dos problemas, Hannah tinha também muita sorte. Afinal de contas, ela tinha sido adotada por uma família maravilhosa, bem diferente dos outros alunos da sua escola. Ela tinha irmãos amorosos que a apoiavam, pois enquanto algumas crianças não aceitam de forma tranquila a chegada de um novo membro adotado, Hannah foi aceita de braços abertos por todos ali, que realmente se importavam com ela. Seus irmãos eram sempre os primeiros a tomar partido quando Hannah era alvo de bullying na escola. Às vezes, eles até mesmo arranjavam briga no colégio de Hannah por causa disso, sempre na intenção de proteger sua irmã. Hannah deu declarações de partir o coração sobre como é crescer com nanismo. Desde criança eu sempre soube que eu era diferente de meus irmãos, Mark e Matt, e minha irmã, Kelly, que tinham estatura mediana. Meus pais ainda fizeram questão de que eu tivesse uma infância normal. Todo mundo pensa que tenho 5 anos quando me veem e é frustrante porque eu não sou um bebê. Só porque sou pequena não significa que sou diferente. Apesar de ter tido uma vida muito difícil, Hannah foi forte. Por causa de sua doença, Hannah, que era uma garota e agora é uma mulher, precisa ir ao médico frequentemente para realizar check-ups. Regularmente precisa checar sua pressão arterial e corre o risco de uma série de doenças letais. Inclusive, quando era mais nova, teve que implantar hastes de metal nas costas para corrigir um problema de curvatura na coluna vertebral. Você ficaria impressionado se descobrisse exatamente quantas vezes durante a vida Hannah precisou ir a um consultório médico. Mesmo assim, como já dissemos várias vezes, ela era amada por sua família e isso a ajudava a conseguir se manter forte, mesmo que tivesse uma série de problemas graves. Em um certo dia, a família Kritzek recebeu uma notícia que mexeu com todos. Jackie, a mãe de Hannah, estava com uma grave doença. Era uma doença nos rins e ela precisava de um transplante o quanto antes, ou poderia perder sua vida. Era hora de Hannah agir. Pelo menos foi isso que ela pensou. Hannah fez uma consulta secreta com os médicos para descobrir se ela era doadora compatível para sua mãe e não estava disposta a ficar sentada e deixar sua mãe sofrer sem fazer o que fosse necessário e o que estivesse ao seu alcance. Ela fez isso escondida do resto da família. Para sua surpresa, logo veio a notícia por parte dos médicos. Ela era compatível e poderia ser uma potencial doadora. Os médicos avisaram-na que a doação de um rim, devido à sua própria condição médica, seria um grande risco para ela. Ao invés de sua mãe, poderia ser ela que viria a óbito. Mas isso não entrou na cabeça de Hannah como algo negativo. Ela pensou que, assim como sua mãe havia salvado sua vida quando a adotou, Hannah decidiu que faria o mesmo por ela, não importa o que acontecesse. Todos ficaram chocados quando descobriram que Hannah tinha ido tão longe sem dizer a ninguém. Ficaram ainda mais chocados quando souberam que Hannah seria a doadora, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Foi um choque para toda a família. Porém, era inevitável, naquele momento, que o transplante acontecesse. A família aguardou pelo que pareceu uma eternidade na sala de espera, rezando para que a operação fosse bem sucedida e que tanto Hannah quanto sua mãe saíssem bem dali. Existia uma tensão muito grande. Porém, havia dado tudo certo e ambas haviam sobrevivido e estavam bem. Agora só precisavam de um tempo para se recuperar, sendo que o tempo de recuperação de Hannah era bem maior que o de sua mãe. Não pense, porém, que a vida de Hannah foi diminuída por isso. Apesar de ser pequena, ela sempre sonhou grande. Ela conseguiu um papel em um grupo de teatro e fez excursão por toda a Europa e Austrália, participando de uma belíssima peça. Além disso, ela é uma ótima dançarina de balé e de hip hop. Sua professora diz que ela é ótima e que acompanha com folga os outros dançarinos. Ela sempre se destaca apesar de ter pouco menos de 1 metro de altura. Ela até ganhou um apelido dos companheiros de dança, Tripla Ameaça. O motivo do apelido? Ela adora dançar, atuar e também cantar. Ela realmente pôde calar todos aqueles colegas de escola que antes riam de suas capacidades. Hoje em dia, Hannah Kritzek está determinada a viver uma vida plena e próspera apesar de sua terrível condição. A expectativa de vida estimada para uma pessoa com nanismo primordial é de 20 a 30 anos. Atualmente, com 25 anos, ela não se deixa abater. Ao contrário, é parte da força que a leva ao sucesso e à grandeza. Ela sabe que não tem muito tempo para aproveitar a vida, então está fazendo tudo o que pode da forma mais intensa e apaixonada possível. A família de Hannah decidiu viver cada dia com ela como se não houvesse um amanhã.
Essa é sua frase favorita: viver ao máximo em 220. Esse tem sido o lema da garota desde o dia em que se tornou o membro mais amado da família Krizek. Na tela está aparecendo um vídeo bem legal. Este cão e este guepardo se conheceram quando eram bebês. Hoje são inseparáveis. Até a próxima!